Oi, eu sou Maria Eduarda Velho de Souza, eu curso farmácia na UFSC, cursando a terceira fase e em matéria de microbiologia. Eu vou apresentar um artigo que é sobre o ribonucleotídeo antiviral de ocorrência natural codificado pelo genoma humano. As infecções virais foram e são um desafio à saúde pública, o que exige uma atenção maior para os processos que contribuem para os ciclos vitais virais, para que sejam criadas novas estratégias terapêuticas para combatê-los. Em virtude disso, o estudo usou a viperina, que é uma enzima da família S-adenosil-L-metionina, conhecida como SAM, que é indutível por interferon, implicada na inibição da replicação de vários vírus RNA e DNA, incluindo o vírus da dengue, vírus do Nilus dental e o vírus da hepatite C, o vírus da influenza A e o vírus da raiva e do HIV. Neste estudo, então, foi proposto um novo paradigma para a função antiviral da viperina, que se baseia na atividade catalítica intrínseca para gerar DDHCTP, um terminador de cadeia de replicação. A viperina é a única proteína humana que produz uma pequena molécula capaz de inibir diretamente a maquinaria da replicação viral. Ao considerar o contexto do genoma, o estudo mostra que a viperina é sempre adjacente a um gene anotado como citidilato monofosfato quinase 2, CMPK2. Em organismos inferiores, esses genes são às vezes fundidos. Isso é mostrado pela figura abaixo, onde os genes são destacados um ao lado do outro. Estudadas em conjunto, as amostras de NMR e MS são consistentes com as de resíduo de viperina catalisador, convertendo CTP para 3'-deoxi 3' ou 4' de deidrocitidina trifosfato, o DDHCTP, onde a desidratação envolve a perda do hidrogênio 4' e do grupo hidroxil 3' e ocorre sem o rearranjo da cadeia carbonada. Fica evidenciado que o MOAA, que catalisa a conversão, é uma enzima com uma sequência muito similar à da viperina, pela qual existe uma anotação ambígua da função. Isso fica evidenciado nos dois gráficos que se seguem. A concentração intracelular de CTP normalmente cai, o que combina com o Km obtido para a conversão de resíduos de viperina para CTP. A taxa de formação de DDH-CTP é consistente com as enzimas nativas do substrato. A produção de 5'-DA e DDH-CTP é normalmente acoplada, com uma molécula de 5'-DA gerada para cada DDH-CTP gerado. Isso aí fica evidenciado no gráfico abaixo. Os resíduos de viperina também produzem DDH-CTP quando a reação é iniciada por uma enzima redutora do sistema, indicando que a ditiodina não direciona uma reação colateral imprevista entre os resíduos de viperina e CTP. Conclui-se também que a UDP-glicose e a IPP não são substratos fisiológicos para a viperina de mamíferos, o que possibilita que outros eucariotos em ordem mais baixa utilizem homólogos de viperina para outras funções. Uma competição análoga experimentalmente demonstra que a desoxi-CTP também não é substrato para resíduos de viperina. O mecanismo foi representado abaixo, onde a viperina utiliza o 5'-DA para abstrair o átomo de hidrogênio na posição 4' da ribose do CTP, permitindo a perda do grupo hidroxila 3' com a assistência de um ácido. O cátion radical estabilizado é então reduzido por um elétron para produzir o produto designado. Este mecanismo tem modelo de clivagem radiolítica de ADN de cadeia simples, em que a geração de um radical 4' desoxirribosil causa dissociação heterolítica do grupo fosfato 3'. Este mecanismo então sugere que a viperina necessita de 2 elétrons para completar cada turnover, um para gerar o 5'-DA e outro para produzir os intermediários 3 ou 4. Nas barras do gráfico abaixo é mostrado que o CMPK2 exibe preferência significativa por CDP e UDP como substratos, produzindo CTP e UDP. Fica evidenciado por ser as barras mais altas do gráfico, aonde tem maior ação. Quando fornecido DDH-CPD, a célula CMPK2 exibe uma atividade menor para a produção de DDH-CTP quando comparado à taxa de formação de CTP e UTP, e com base na expressão coordenada de viperina e CMPK2, foi proposto então que a CMPK2 funcione para garantir substrato suficiente para a mediação da viperina, produzindo DDH-CTP durante a infecção viral. Para demonstrar que o DDH-CTP pode ser produzido em citosol de mamífero, foi gerado construções de expressão das células de viperina
viperina, 83% idêntica aos resíduos de viperina, e CMPK2 para transfecção transiente em células HEK293T. Como essas células não expressam viperina na presença ou em ausência de FN, a produção de DDH-CTP não foi esperada na ausência da expressão de viperina exógena. Em células HEK293T infectadas com plasmídio de controle, exibiram níveis de DDH-CTP abaixo do limite de detecção, coluna da direita, enquanto as células HEK293T infectadas com plasmídio HS viperina exibiram níveis intracelulares de DDH-DTP consideráveis, a coluna da esquerda. A infecção com plasmídios HS viperina e HS-CMPK2 resultou em um aumento de 4 vezes na quantidade de DDC-CTP em 48 horas. A coexpressão de HS viperina e HS-CMPK2 faz com que a razão entre as concentrações de DT, CTP e CTP aumente com o tempo, enquanto a superexpressão de HS viperina sozinha resulta em uma proporção constante de DDH-CTP para CTP. O comportamento da viperina permite que ela continue a gerar DDH-CTP menos que 30% do conjunto total celular de trifosfato de citidina esteja presente, como DDH-CTP em 48 horas. Este estudo mostrou que a viperina em vivo é essencial para a produção de DDH-CTP, sugeriu também que a CMPK2 pode funcionar para assegurar que a CTP não é limitante na presença de viperina. Ficou evidenciado que a expressão de viperina pode ser fortemente induzida em células imunes por interferon, lipopolissacarídeos e análogos de RNA de fita dupla. Foi cultivados então macrófagos murinos imortalizados, RAW264.7 na ausência ou presença de IFN-alfa em meio isento e soro, pois essa célula expressa viperina de maneira sensível ao IFN-alfa. Colhida após 19 horas, a concentração de DDH-CTP mostrou ser altamente dependente da concentração de IFN-alfa. As células RAW264.7 foram cultivadas na presença de IFN-alfa e geraram concentrações intracelulares de DDH-CTP atingindo aproximadamente 350 micromol, enquanto as concentrações intracelulares de ATP, UTP e CTP não foram. Como os membros da família Flavivírus são conhecidos por serem sensíveis à atividade catalítica da viperina e pela semelhança do DDH-CTP, examinou-se o efeito do DDH-CTP na RNA polimerase dependente do RNA do vírus da dengue, que foi conhecido como DV, RDP-RP atividade. Demonstrou-se que o DDH-CTP é substrato para o vírus da dengue em RDP-RP usando um modelo de ensaio primário. Foram titulados DDH-CTP em diferentes concentrações de CTP, onde foi determinada a eficiência relativa de utilização de DDH-CTP em comparação com CTP para vírus da dengue RDP-RP, bem como o RD-RP do vírus do Nilo Ocidental, conhecido como WNV. Esta análise gerou uma diferença na utilização de DDH-CTP em relação ao CTP para RDP-RV de vírus da dengue e vírus do Nilo Ocidental. Avaliando outros membros da família Flavivírus, o Zika vírus, ZIKV, e HCV-RD-RPS, ambas as RPS foram suscetíveis à inibição pela utilização de DDH-CTP e terminação de cadeia, consistente com estudos demonstrando a atividade antiviral da viperina contra esses vírus. Na tabela abaixo, os dados estudados sugerem que os flavivírus RD-RPS seriam suscetíveis à inibição pelo DDH-CTP durante a sua replicação. Dada a eficiência da utilização e tamanho do genoma, calculou-se que mesmo uma probabilidade de 1% de incorporar o terminador de cadeia DDH-CTP durante a replicação resultaria numa redução significativa dos genomas completos. Com as figuras abaixo, ficou evidenciado que nem todos os RD-RPS são acessíveis ao DDH-CTP, sugerindo que diferentes vírus exibirão uma série de susceptibilidades à expressão de viperina em vivo. O gráfico abaixo sugere que o DDH-CTP é suficiente para a inibição em vivo da replicação viral. Foram estudados cepas africanas MR766 de Uganda, duas cepas PRVA-BC59 de Porto Rico e R10-3451 de Honduras para avaliar a atividade antiviral do DDHC na replicação e liberação do Zika vírus a partir das células Vero. O tratamento com DDHC resultou em uma redução de 1 a 2 na ordem de magnitude nos títulos do vírus do Zika, que foi dependente da dose. Em uma
dose de 0,1, observou-se uma redução de 50 a 200 vezes no título do vírus para o Zika vírus MRI 766 em todos os momentos.